pessoal, neste vídeo eu quero falar com vocês sobre uma perguntinha que eu recebo muito por e-mail lá no site inglesnapontadalingua.com.br e que é um tema assim que chama a atenção de muitos estudantes de inglês que querem aprender inglês sozinho ou num curso de idiomas, enfim. Trata-se de como pensar em inglês. O que a gente faz para pensar em inglês? Parece que esse pensar em inglês ele está muito atrelado com o fato de ser fluente em inglês. E na verdade é bem isso mesmo. Quando a gente é fluente em inglês, quando a gente chega num determinado nível de fluência, há momentos em que a gente não sabe que língua a gente está pensando, dependendo de quanto tempo a gente fica inserido com cada língua. Por exemplo, às vezes eu estou conversando com alguém em inglês e simplesmente a coisa flui. É normal, é natural falar o tempo todo em inglês. So, there is no magic, there is no simple way to tell you how this happens. We can change the language that we use. I can speak in Portuguese, then I can speak in English, or we can do this. A gente faz isso de modo muito natural. E em que língua eu estou pensando? Para ser bem sincero, não faço a menor ideia. A coisa simplesmente muda de uma hora para outra and we start speaking English or começamos a falar em português e assim vai. Como é que isso acontece? Como é que você começa a fazer isso? Bom, tem muito estudo, você precisa se dedicar aos estudos. Isso é algo que eu, Denilson, vivo falando para todo mundo. Não tem uma fórmula mágica, não tem um pó mágico, não tem uma varinha de condão. É dedicação. Você tem que estudar, você tem que praticar, você tem que se envolver com a língua. Aí embaixo na descrição do vídeo eu coloco um link apontando para o Inglês na Ponta da Língua, no qual eu falo como você se envolve com a língua. Eu lembro que quando eu comecei a estudar inglês, o meu maior sonho era, claro, pensar em inglês, porque eu acho que ali era o segredo. E como que eu fazia isso? Como é que era possível pensar em inglês? Procurei várias respostas. Naquela época não tinha internet, mas eu conversava com algumas pessoas. E até que um dia eu perguntei para um brasileiro que falava inglês muito bem, o Wallace Costa, um cara que ajudou bastante. E perguntei para ele, Wallace, o que eu faço para pensar em inglês? E ele disse, Denilson, não sei, você simplesmente tem que se envolver com a língua. E isso ficou na minha cabeça durante muito tempo, o que era se envolver com a língua. Até que um dia eu comecei a tomar algumas atitudes para que eu começasse a pensar em inglês. Claro que não era sempre, afinal, nós estamos inseridos num país de língua portuguesa, Brasil. A partir do momento que você acorda até o momento no qual você vai dormir, você só está ouvindo o quê? Português. É o tempo todo. Então você tem que fazer algumas coisas, ter algumas estratégias para começar a inserir a língua inglesa no seu dia a dia. Então o segredo não é pensar em inglês, mas é fazer com que o inglês, essa língua que você quer aprender, se torne parte do seu dia a dia. E como é que a gente faz isso? Bom, uma das coisas que eu fazia quando eu comecei a estudar inglês e até a me inteirar mais com essa coisa de inglês, a querer aprender mesmo para valer, era acordar logo cedo. Eu era adolescente, estava estudando, e quando eu acordava, ao sair da cama, eu começava a pensar em inglês. Mas como que eu começava a pensar em inglês? Eu descrevia para mim mesmo, aqui dentro da minha cachola, como seria meu dia. Todo dia eu repetia as mesmas coisas, porque todo dia, como adolescente, eu fazia as mesmas coisas. Então, quando eu acordava, eu já dizia, ok, today, now I'm going to take a shower, I'm going to brush my teeth, then I'm going to have breakfast. After that, I'm going to work. I have to take the bus. I have to go downtown. At work, I'm going to talk to my friends. And at midday, I will go back home and have lunch. After lunch, I'm going to school, where I'm going to talk to my friends. Enfim, eu fazia esse tipo de coisa, ficava brincando com essas frases, com aquilo que eu aprendia, e era uma maneira, claro, que eu tinha de pensar em inglês. Pode parecer muito básico, muito simples, mas era algo que eu fazia e que eu garanto que se você começar a fazer, dá certo. Não é fácil, porque quando a gente acorda, logo de repente pode chegar alguém da sua família e dizer assim, ei, bom dia, e aí, como é que foi? Dormiu bem? Enfim, aquela coisa toda. Mas eu, ao longo do dia, ou quando eu acordava e tudo mais, eu procurava inserir a língua inglesa no meu dia a dia. Outra coisa que eu fazia, quando eu estava indo para o trabalho, eu tinha que pegar ônibus, quando eu olhava a placa de um carro,
eu lia a placa daquele carro em inglês. Então eu via a placa ABC 1234, eu ia ler em inglês, ABC 1234. Eu também tinha o hábito, ou lia o número completo, ABC 1234. Eram coisas que eu fazia. Eu lia número de telefone, sabe? Eu olhava um outdoor, tinha um outdoor na minha frente, o ônibus parava diante de um outdoor, eu olhava para o outdoor e tentava ler tudo que estava naquele outdoor em inglês. Se eu não soubesse uma palavra, uma expressão, alguma coisa, eu pegava um caderninho, tá? Eu pegava o meu bloquinho de anotações, escrevia aquilo que eu não sabia e quando eu chegava em casa eu procurava. Hoje em dia, se você não anda com um caderninho, você pode ter seu celular. Você vai pegar seu celular, anota ali o que você quer e depois pesquisa. O segredo, pessoal, é inserir a língua inglesa no seu dia a dia. Tá? Não é como é que eu faço para pensar em inglês, qual é a fórmula? Não tem. É você colocar em prática aquilo que você já sabe. Usar as estratégias para colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Bom, eu fazia isso, né? Eu fazia um resumo do que eu ia fazer no dia para pensar em inglês. Eu lia placa de carro em inglês, eu lia outdoor em inglês. Outra coisa que eu fazia para começar a pensar em inglês e tornar o inglês parte do meu dia a dia, me envolver com o inglês. Eu procurava, já falei isso em outras dicas, eu falava sozinho em inglês, falava comigo mesmo. Eu tinha um amigo imaginário, que a gente batia papo, era um falando com o outro. Hey, good morning, so how are you? I'm fine and not so fine, I'm good, I'm bad. Enfim, a gente batia papo. So, today we have a test. Did you study for the test? No, I didn't, but I guess I will do it fine, because I'm prepared for the test. Eu falava com esse meu amigo imaginário, até que um dia a gente brigou e nunca mais se falou, tem até que fazer as pazes com ele, enfim. Mas era uma coisa que eu fazia também, procurava falar só, eu criava diálogos, né? Eu imaginava esses diálogos, essas interações. Claro que entre imaginar o diálogo e ir para a vida real a coisa era bem difícil, mas eu me sentia cada vez mais preparado para pensar em inglês e falar inglês. Outra coisa que eu fazia, descrições, eu descrevia pessoas em inglês, já falei isso também em outras dicas. Quando eu estava na fila do banco para receber meu salário, eu descrevia as pessoas que estavam na fila em inglês, eu descrevia o que eu via na rua em inglês. Quando eu estava na sala do dentista, do médico, do oftalmo, eu tentava descrever aquelas situações e pessoas em inglês. Isso eu estava começando a colocar a minha mente para funcionar em inglês, tornando o inglês parte do meu dia a dia, e foi assim que eu comecei aos poucos a entender que essa coisa de pensar em inglês é algo natural, não é uma fórmula que existe. Que mais que o Denilson fazia? Estou lendo aqui, tá? Essa aqui é a última dica que eu tenho sobre isso, para ajudar vocês. Que tal fazer anotações em inglês? Ao longo do dia, às vezes a gente está numa reunião, está na escola, está na faculdade, enfim, está em algum local e alguém está falando algo. E você tem que fazer as suas anotações. Que tal fazer as anotações em inglês? Eu lembro que eu estava na faculdade, os professores falavam em português e eu anotava aquilo em inglês no meu caderno. Anotava com erro, anotava de qualquer jeito. Se eu não soubesse a palavra, eu colocava entre aspas, entre parênteses a palavra que eu não sabia. E em casa, na hora de estudar, eu procurava saber como que eu diria aquilo em inglês. Eu ia para a igreja e o pastor estava lá fazendo o sermão, ou alguém estava fazendo algum estudo bíblico, alguma coisa. O que eu fazia? Eu anotava aquilo tudo em inglês. Chegava em casa, pegava minhas anotações em inglês e ia rever. Eu revia então o conceito que estava sendo apresentado numa reunião, numa sala de aula, na igreja, enfim, em qualquer lugar. Eu revia o conceito, eu sabia o que era, estava lendo em inglês e era uma forma também de eu reencontrar a língua inglesa ao longo do meu dia a dia, diante daquele monte de coisa que tinha que fazer. Foi aí que eu entendi que comecei a ver que essa coisa de pensar em inglês, a fórmula para pensar em inglês, não existe. O que existem são estratégias que nós devemos utilizar para fazer com que o inglês se torne parte do nosso dia a dia e assim a gente comece a pensar em inglês naturalmente e sem perceber. That's what's going to make a huge difference in the way that you learn the language. There is no magic, there is no strategy that you can do it. All you have is the attitude. Tudo que você tem que fazer é tomar uma atitude. É assim que a gente começa a pensar em inglês.
E lembre-se, o processo é natural, não é de uma hora para outra. Vai chegar um momento que, se você se dedicar, se você continuar estudando firme, você vai falar inglês sem nem fazer muita força, muito esforço. Vai cometer erros de vez em quando? Sem problema, cometa erro. Eu erro até hoje, todo mundo erra. E a gente aprende com os erros e vai melhorando cada dia mais e mais. That's the way. É assim, desse jeito, que a gente fica com o inglês na ponta da língua. E eu acho que é isso. Gostou dessa dica? Então, deixe seu comentário aí embaixo. Dê um joinha também no nosso vídeo. Espero que você esteja gostando do canal Inglês na Ponta da Língua aqui no YouTube. E acompanhe, inscreva-se no nosso canal. Acompanhe o Inglês na Ponta da Língua em todas as suas plataformas. That's it for now. Thank you so much. Bye bye.